Olá, cristinapolitanos. Hoje, dia 7 de dezembro de 2020, esse vídeo vem tratar de um assunto assim que para mim é pertinente, porque os últimos 10 anos eu vejo e analiso que houve colocado em segundo plano, inclusive, a saúde do nosso município. Como dizem, uma andorinha só não faz verão, e é pura realidade, porque a gente vê algumas pessoas dentro da saúde tendo uma força de vontade em que as políticas públicas de fato aconteçam. E eu acredito que os primeiros 6 meses da futura gestão tem que dar uma resposta imediata à cidade, e não a cidade em si, mas a própria política pública de saúde, já que muitos dos recursos podem ser deixados de a gente estar conseguindo, porque sem produtividade, sem produção, não existirá financiamento da saúde do nosso município. E eu e os demais não seremos prejudicados, né? Eu falo isso enquanto servidor público. E sim, seremos prejudicados, mas quem vai perder muito será a própria população. Então, entre algumas questões que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo exposto é a saúde bucal. A valorização da saúde bucal e investimentos pesados, pesados não, coisas que, vamos dizer assim, que esteja dentro dos relatórios de análise da própria coordenação de saúde bucal, e essas necessidades que são apontadas sejam respeitadas para que a gente supra, a médio prazo, as necessidades da população. Entre elas, a questão do carro, odontomóvel, já que alguns lugares não têm a estrutura para atendimento dental, e a valorização dos postos de referência, como o assentamento São Francisco, Taquari, onde tenha ali qualidade e a possibilidade de atendimento nesse quesito. Outra questão que vale ressaltar é os hiperdias. Os hipertensos e diabéticos somam-se mais de 1.500 em nosso município. Então se faz necessário ter uma cautela, porque é pelo menos 10% da população. E se for colocar a população adulta, isso vai para qualquer aí 20, 30% da população adoecida com doenças, não tão fáceis de se resolver, porque é uma questão de educação alimentar, é uma questão de exercício, de atividades físicas, e muitas das vezes nossa sociedade está ociosa, Nossos padrões alimentares estão muito aquém, e as nossas políticas públicas de investimento em educação, em saúde e em esporte precisam ser revistas como uma forma de, digamos assim, reduzir esses riscos futuros de morte desse grupo de pessoas, dos hipertensos e diabéticos. O Covid-19 vai ficar em Covid-21. Eu acho que é uma grande sacada ver o que está dando certo dos últimos 6 meses e fazer com que essa política do Covid-19 seja permanente, pelo menos enquanto a vacina não chega e enquanto a gente tem sérios riscos de uma segunda onda. Teoricamente, aqui por ser um município pequeno e sem muita influência de uma metrópole como é São Paulo, por exemplo, a gente tenha um certo controle, mas se faz necessário estudos e a permanência da prevenção. Um centro de especialidades, o que seria isso? Eu fui indagado essa semana, e aqui eu quero externar um depoimento de algumas pessoas reclamando da necessidade de ter de prontidão psiquiatras, pediatras, cardiologistas, e a gente nesses últimos 6 meses a gente conseguiu alguma dessas demandas e está atendendo, o ginecologista se faz necessário, e outras a gente não teve durante o ano. Nesse primeiro momento, faz uma reflexão da própria sociedade. O que você, enquanto cidadão, quer que se tenha dentro da saúde? A urgência, como a gente vê que está tendo, ou
dentro de uma necessidade de investimentos e de redução do quadro dos médicos da urgência, um centro de especialidades onde você teria todas essas demandas atendidas, né, de prontidão, já que a gente tem um clínico geral, né, dentro do PSF, da Estratégia de Saúde da Família, e esse médico muitas das vezes fica à deriva, porque ele precisa de um retorno do cardiologista, ele precisa de uma ultrassom, ele precisa, né, de uma avaliação pediátrica de alguma criança, e dentro desse pacote de saúde 2021, se faz necessário refletir onde serão investidos esses recursos, à medida que tenha a expectativa que em médio prazo em si, né, pequeno e médio prazo, a gente consiga dar uma resposta à cidade de maneira efetiva e não de maneira que deixe lacunas. As avaliações trimestrais. Diante do que eu vivi e do que eu vejo como necessidade de uma melhoria progressiva, já que a gente é feito por homens e mulheres que horas erram, horas acertam, é a questão da avaliação. Temos na Secretaria de Saúde pelo menos 10 coordenadores. São 10 subpastas, onde tem a coordenação da vigilância epidemiológica, o programa de saúde na escola, né, a sanitária, e muitas das vezes as pessoas não entendem como funciona isso. Cada um fica responsável por uma dessas pastas. E se faz necessário você, cidadão, saber quem são esses representantes. Porque quando a saúde vai mal, não é só o secretário, não é só culpa do prefeito. Existe por trás disso quem está à frente dessas subpastas, né? Que seria a epidemiológica, a estratégia de saúde da família. E nesse primeiro momento, eu sei que muitos estão com nervos eufóricos, né, das suas vitórias e derrotas, mas se faz necessário pensar em Cristinápolis, né? Como todo mundo sabe, política já passou, então se faz necessário pensar em Cristinápolis e nessas políticas públicas e em especial a saúde. Então essa avaliação trimestral, como eu posso dizer assim, já existe, né? Na verdade é o quadrimestre, mas o que acontece? Precisa se ter, porque o que durante 3 meses um coordenador, né, de vigilância sanitária conseguiu realizar, vendo que temos a necessidade de prevenção em saúde, educação nas escolas, a avaliação como anda a questão dos mercadinhos, né, e sua higienização e tudo mais. Então são demandas que muitas das vezes passam desapercebidos e se faz necessário, né, ter uma avaliação. E outra coisa é o próprio investimento nessas coordenações, né? Porque sem recurso não se vai para lugar algum. Só é um emprego dado e a população, mais uma vez, né, possivelmente fica a desejar. E aqui eu faço uma referência ao CAPS. A gente sabe, né, que a gente tem índices aqui alarmantes de pessoas que usam psicotrópicos, que são os remédios aí de controle, né? E aí o que acontece? Temos também o alcoolismo, temos aí o índice de drogas, né, de drogaditos. Se faz necessário não esperar que o recurso que vem federal solucione nossa problemática nessa atenção, né, dessa demanda, mas sim fazer um estudo real, né, do que se faz necessário para ver quem está à frente dessa instituição, digamos assim, e quem consegue trazer projetos, que são projetos, não projeto como todo mundo fala aí, eu tenho um projeto, mas projetos que sejam viáveis, né, dentro da realidade. Projetos de oficinas que tenham ali uma avaliação técnica que consiga pegar esse cidadão e transformar ele efetivamente, né, a qualidade de vida dele. E não só um momento ali de lazer temporário, mas sim uma saída, né, um processo de saída dessa instituição de maneira efetiva e de maneira exitosa. Então são esses os
os meus discernimentos assim a respeito do que eu vejo, como se pode fazer a saúde em Cristinápolis e esses questionamentos. Agora vem, quem seria o chefe dessa problemática chamada Secretaria de Saúde? Precisa ter uma pessoa articulada que respeite o quadro efetivo do município, que tenha nesse quadro efetivo uma parceria e não uma inimizade, que os direitos sejam preservados, né? Inclusive a insalubridade dos agentes de saúde, que é que eu faço uma ressalva ao secretário atual de saúde, o senhor Alberto, que legitimamente respeitou esse direito, né? O processo seletivo ao qual esses outros agentes, os contratados, passaram, né? Que se respeite, porque é um pai de família que lutou para estar ali naquele espaço, e que se veja a forma de processos de licitação da saúde de maneira mais efetiva, porque nós aqui que estamos fazendo a saúde em si, nós levamos uma grande carga, né, emocional, e assim as falhas ficam bem visíveis, desde uma prótese que falta para um rapaz que está precisando de uma dentadura, né? Desde de um AS que falta, sem contar os recursos estaduais, né? Que o governo estadual muitas das vezes sonegou a este município e botaram à venda, mas a Secretaria de Estado da Saúde foi muito negligente, né? Com algumas questões, inclusive com as medicações, né? Que vem da atenção básica, da farmácia básica. Então, são reflexões que vale você, cidadão, fazer e a partir daí questionar. Porque nesse momento a gente tem 5.320 pessoas aí alegres, satisfeitas. Mas eu espero que essas mesmas 5.320 pessoas consigam analisar a saúde, a educação, né? E quem está intervindo, né, nessas políticas. Por quê? São pessoas muitas das vezes que possam ter só o interesse pessoal e está causando um grande dano, né, futuro ao que a gente espera de melhorias para Cristinápolis. Visto que a gente já passou essa percepção no âmbito federal, que foi com essa corrupção que teve o Lava Jato, né, com essa corrupção que teve lá o mensalão. Eu espero que aqui não tenha nenhum mensalinho, né? Então, vamos à luta. Ramon Faria, Cidadania e Transparência.